Olá, queridos! Estamos aqui em mais um programa Papo Reto, papo de homens que é para você e para toda a sua família, não só pode, mas deve assistir. Hoje vamos dar continuidade à questão de talentos, mas vamos falar um pouco sobre música e adoração. Estou aqui com dois profundos adoradores e também músicos, que já eu falo para vocês já devem conhecê-los, mas depois eu apresento aqui vocês com calma. Estou fazendo essa introdução um pouco mais longa para que você possa pegar esse linkzinho e sair convidando todo mundo. Convida para poder ser abençoado. Imagina só que maravilha, que privilégio, através de você, a pessoa receber um programa tão agradável, tão instrutivo para nós. Nosso programa passa toda terça-feira no canal do YouTube da nossa Igreja Batista Atitude e na Bem Mais TV. Vamos lá? Vou começar aqui com o Eric. Eric, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, por se dispor a estar aqui. Eu sei que você estava ministrando uma aula e profundidade. Hein? Eric já nos abençoou muito no Ministério dos Homens. Fala um pouco do seu trabalho, do seu ministério, se apresente, para que depois a gente possa continuar falando sobre isso, sobre adoração. Amém. Meu nome é Eric, eu sou ministro de louvor aqui da Igreja Batista Atitude, faço parte do Ministério Atitude da igreja, sou professor de canto aqui na Escola de Música, sou regente também do coral da nossa igreja, o Coral Atitude em Canto, e um adorador aí, como todos nós aqui. Amém. Cezinha, não precisa muito das apresentações, a gente já se conhece, pessoal, mas fala para você da nossa igreja. Né, que o pessoal já conhece. Já está ligado, né? Eu sou pastor na Vineyard do Rio de Janeiro, lá com o Luciano Manga. A Vineyard Rio é um movimento de igrejas que surge na época do Jesus Movement, a época dos hippies, e aí o fundador chama John Wimber, e é um movimento que tem um dos seus pilares é a adoração, através da música, obviamente, mas também em seus desdobramentos, porque a gente entende que esse pilar, que é a adoração, ela se desdobra em serviço, diaconia, mordomia, ação social. Então tem uma série de desdobramentos os quais um adorador ele vai atuar. O louvor é um deles, né, a parte que me compete, mas também a proclamação, o evangelismo. Bom, vamos ser um pouco mais diretos aqui. Realmente posso dizer que eu sou um adorador, mas musicalidade não é minha praia, não. Diferença clara e clássica entre adoração, em louvor, em música. Porque as pessoas, não tem como falar que não, né? As pessoas sempre conectam, falam assim, adoração é música. Há uma conexão, sim, a musicalidade pode gerar uma adoração, mas não necessariamente um adorador precisa ser um músico, correto? Quer falar um pouco sobre essa diferença? Posso ler um paralelo Por favor, que eu fiz aqui? Claro. Eu fiz um estudo recentemente, nesse período de pandemia. O coral da Igreja Batista Atitude, na sua grande maioria, são pessoas mais velhas. A gente não podia se encontrar e eu precisei fazer encontros online e a gente começou a falar sobre louvor e adoração. E a gente fez vários estudos e eu fiz um paralelo muito legal aqui, que eu peguei algumas definições de louvor e adoração e fiz esses paralelos. Louvar, no dicionário, diz elogiar, gabar, exaltar, enaltecer, glorificar, aprovar, aplaudir, bendizer. Aí no hebraico, tem um nome hebraico aqui e aparece 160 vezes no Antigo Testamento. Adorar, a diferença entre, na verdade, a definição de louvor no dicionário diz barulho. Diz que ela vem com barulho. E a adoração, o principal diz prostrar-se, que é reverenciar, venerar, amar extremosamente, idolatrar, ter grande predileção a cultuar, curvar-se, cair com o rosto em terra. 170 vezes aparece isso também no Antigo Testamento. O paralelo que eu fiz junto com o coral é que, de fato, louvor e adoração são coisas diferentes que a gente consegue definir de acordo com o que a gente vai fazer. Por exemplo, no paralelo eu coloquei que o louvor ele é motivado na alma por um impulso de receber do Senhor. E a adoração é motivado no espírito por um impulso de dar. Louvor ele pode ser comunitário e a adoração ela é individual.
o louvor ele brota das emoções, a adoração brota da devoção. O louvor é pelos feitos de Deus e a adoração é pelo que Deus é. Louvor é pelos presentes de Deus e a adoração é pela presença de Deus. Louvor é uma expressão de vida e a adoração é um estilo de vida. Eu comecei a fazer esses tipos de paralelos e, para mim, de fato, Genial. O que eu consigo entender sobre louvor e adoração foi essa última definição. Que para mim, louvor é uma forma de se expressar e a adoração é um estilo de vida que declara que Jesus é o Senhor da nossa vida. Estilo de vida de adoração não necessariamente está ligado à música, mas os seus feitos, né? As suas atitudes. Pastor, vamos pegar um pouquinho mais pesado, que aqui o programa é papo reto. Por que ainda existe essa divisão entre música secular e música cristã? Por que tem muita gente que não recomenda que ouça música que não seja as músicas que entoam louvores nas igrejas? Por que ainda existe essa divisão? Você sabe, você pode nos ajudar nisso? Até a desmistificar esse assunto? A gente, né, quando você vai lá em Atos 1, Atos dos Apóstolos, você vai ver Lucas, que é o escritor do livro, dizendo que aquele livro ali, ele está falando com um cara chamado Teófilo, que aquele livro diz respeito ao que Jesus fazia e ensinava. E existe uma concernência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Uhum. Então, o que eu ensino precisa estar encarnado. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que Jesus não era esquizofrênico. O que ele falava, ele fazia. Essa concernência é que dá sentido às coisas. Então, o que falta, na minha opinião, é ensino. Falta ensino. Porque se não existe ensino de quem encarnou, de quem faz, porque qual é o objetivo? O objetivo da adoração é imitar Jesus. A gente conversava também em off, quando em João 4 ali, Jesus tem aquele encontro com a samaritana e ela pergunta onde é que ela deve adorar depois de ter sido confrontada com a realidade de ter tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Ela responde a Jesus, depois desse escaneamento, Jesus dá uma escaneada nela e aí ela fala assim, onde é que a gente deve adorar? Ela não está perguntando onde é que a gente deve cantar, ela está perguntando onde é que a gente pede perdão. Porque vocês dizem que a adoração é feita em Jerusalém. Nós adoramos no Monte Gerizim, em Samaria. Que adoração é essa? Só para contextualizar você que está assistindo, era levar um cordeiro para o sacerdote em substituição. O sentido era que esse cordeiro estava morrendo no lugar de quem pecou, porque o salário do pecado é a morte, nós merecíamos a morte por conta dos nossos pecados, e aí o princípio é apresentar um animal inocente para morrer no seu lugar. Então, ela está dizendo assim, onde é que a gente faz esse rito? E aí Jesus responde ela dizendo, vai chegar o tempo, e já chegou, né? Na Vina a gente tem a teologia do já e do ainda não. O reino já chegou, ainda não na totalidade, mas ele já chegou, e ele diz para ela, já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele muda o status da adoração de um cordeiro que é apresentado por sacerdote para se tornar o próprio cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A virada de chave a adoração agora é ter um coração quebrantado, reconhecendo a sua incapacidade e crendo no feito de Jesus, crendo que o sangue de Jesus é o crédito. Você já ouviu falar no Lamb Blood Card? Como? Lamb Blood Card, o cartão do sangue do cordeiro. O que é o Lamb Blood Card? É um crédito. A cruz do Calvário creditou a gente. Eu não sou digno, meu irmão, minha irmã, eu sei que não sou digno de falar nada disso que eu estou falando para você. Entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, existe um gap, existe um débito. Porque eu não sou 100% prática daquilo que eu falo. Eu estou em processo. Eu entrei no fluxo de me tornar um ser humano moldado ao caráter de Jesus de Nazaré. E esse fluxo vai permanecer até o fim da minha existência nessa dimensão. E aí, nessa dimensão, o Lamb Blood Card vem pagar o preço, vem creditar o meu débito. Então, vamos dizer que eu, aqui,
que 100% da minha fala tenha 50% da minha prática. Eu tenho 50% de gap, de débito. O cordeiro, o sangue do cordeiro vai lá e fala assim, meu irmão, fica tranquilo. Paga essa conta. Está pago. Agora, eu não posso me tornar um cínico e utilizar, como diria Dietrich Bonhoeffer, fazer dessa graça barata. Sim. Se eu tiver na minha mente assim, vou fazer, ele vai me perdoar mesmo, Vai não é graça, não é graça, é desgraça. O princípio da graça do adorador é aquele que entende que esse feito de Jesus, esse crédito, é uma catapulta. Tanto é que o termo igreja, eclesia do grego, que foi utilizado por Jesus lá em Mateus 16, é carrar. E esse termo é catapultar, é lançar. Então nós somos lançados no fluxo da vida para que a gente se torne a cada dia mais parecido com Jesus. E aí a gente usa o crédito para nos tornarmos cada vez. Isso é o adorador. Perfeito. Um elemento disso, um elementozinho dentro dessa realidade é a música. Mas existem vários outros elementos. Vários outros. Você estava falando da tua área do jiu-jitsu, é um outro elemento. Existem vários outros. Nós temos nosso amigo que está aqui atrás da câmera agora, servindo a gente de forma com excelência. Tá vendo? O cara passa o microfone, o cara vai e tal. Gente, são realidades que estão contidas diante de um entendimento. Então, quando a música carrega esse background, eu posso ouvir qualquer coisa. Porque é adoração. Entendeu? E mais ainda, eu vou ter uma sintonia fina, capaz de identificar adoração, de identificar princípios em lugares que estão não necessariamente dentro do esquadrinhamento eclesiástico, evangélico de ser. Eu sou um pesquisador, a minha área é convergência. Eu fico olhando, discernindo aonde Deus está agindo para eu convergir. Para eu chegar lá e falar assim, deixa eu te ligar o nome à pessoa. Isso que você está falando aí é princípio de Jesus de Nazaré. Meu irmão, profundidade, hein? Profundidade. Queridos, uma vez falaram na minha rede social aqui, eu estou divulgando um pouquinho mais do meu dia a dia, e aí botaram lá, adoro isso, significa que está funcionando, né? Quando vem esses camaradinhos, como é que é o nome desses carinhas que falam? Hater. Já tem um, cara, olha que maneiro. Estou me sentindo uau. Ele falou assim, dá para falar de Deus? Falei, querido, eu consigo ver Deus em tudo, à minha volta, porque onde eu olho, eu busco Deus. Porque se você não vê Deus no dia a dia da sua vida, meu irmão, quão grandes trevas são os seus olhos, queridão. No dia a dia você consegue ver Deus em todas as áreas. Então você pode pegar alguma coisa que sai do meio da igreja, das paredes, do seu dia a dia religioso, não seria um grande problema falar sobre isso, entendeu bem? E você consegue enxergar a graça de Deus se manifestando. Se você vê a graça de Deus se manifestando no ministro do evangelho, você vê no pior dos pecadores, segundo o seu julgamento, meu irmão, porque a glória de Deus se manifesta em qualquer lugar, tá bom? Isso é adoração. Foi a manifestação da glória de Deus. Eric, como é que a gente pode... Eu vou virar um pouquinho só a história, por exemplo, eu vou falar um pouco da reforma. Lutero não era muito adepto à adoração, louvores. Aí quando veio Calvino com a sua reforma, ele falou que os louvores faziam parte do todo do culto. Porque talvez ele era músico e tudo mais. O que a gente pode entender que aquilo ali não é o momento da música da igreja. Aquilo ali, no contexto da ministração do culto, é parte de um todo. Sim. Como é que a gente pode falar sobre isso? Como é que a gente pode dar clareza à pessoa que vem para a igreja e fala assim, não, está cantando música. Uma vez, eu vou falar uma gafe aqui que eu fiz, né? Estava lá com o nosso líder, o pastor Felipe, jogando uma bola e tal, né? Aí ele falou assim, poxa, eu tenho que ir e tal, que ele ia cantar em tal lugar, né? Ministrar, né? Falei, vai cantar onde? Ele, cantar não, ministrar. Oi! Entendeu a diferença, irmão? Entendeu a diferença? É isso que eu queria que você pudesse discernir pra gente, entendeu? Perfeito. Quando eu olho para a liturgia da igreja, né, eu entendo que o culto é de fato o que se dá o significado do nome, culto. Nós estamos aqui para cultuar, adorar, exaltar o nome do Senhor.
E nós que subimos no altar, como músicos, nós estamos ali para conduzir um povo que precisa de uma direção. Quando eu vou ministrar, eu sinto no meu coração aquilo que Deus quer falar. Porque quando eu subo para ministrar, não é simplesmente cantar num palco e cantar as músicas que as pessoas estão acostumadas de ouvir, mas é subir no altar e olhar para um povo que olha para você assim e fala: e aí, para onde é que eu vou? Sedentos, né? Você tem essa percepção? Então, quando eu subo para ministrar, eu sinto que isso tudo faz parte de um todo, porque eu digo para alguns alunos meus, quando eu falo de ministração, que o louvor é o primeiro soco no coração de pedra de alguém que entra aqui. Porque o primeiro contato de fato que ele vai ter com o Espírito Santo é o louvor. E o louvor, como a Bíblia diz, Davi, quando olhava para Saul e Saul estava possesso, Saul tocava harpa e a Bíblia diz que o espírito maligno saía de Saul. Uau, é verdade. A Bíblia, em alguns contextos, diz que tem um versículo que diz que o Espírito de Deus habita nos louvores. Então, quando eu vejo que a igreja entra, não conheço as histórias, não conheço os corações, mas eu tenho certeza que para que a espada entre no coração, a espada aguda, a palavra de fato consiga chegar ao coração, o primeiro baque, a primeira pedrada que a gente dá, exatamente, dá uma trincadinha. É o louvor. O louvor consegue conduzir esse coração. Por exemplo, não é só o louvor. Se eu for falar para você de adoração, eu preciso primeiro fazer você entender o que você precisa fazer para adorar. Então eu vou falar algumas coisas que fazem sentido para você. Você falou, entendi, e aquela música complementa e você se entrega. Então, nesse momento, assim que termina o louvor, a palavra vem, faz o trabalho, a pessoa se comove, o Espírito Santo encontra o coração e a pessoa e acontece o milagre da pessoa de fato se entregar ao Senhor. Para mim esse é o verdadeiro milagre. Então o louvor, eu acho que ele faz parte do todo porque ele prepara, na verdade, a primeira pedrada no coração de pedra. A pedrada dura, né? Porque tem louvor que você chega angustiado, às vezes, na igreja, você escuta esses diversos testemunhos, o cara, aquela falou tudo comigo. E você, o ministro de louvor já está com essa percepção, mas não sabe até o quanto vai penetrar na alma, vai romper essa barreira, né? Não, é muito poderoso. É muito poderoso. É uma profundidade... Eu vivi uma vez uma experiência. A Vineyard é muito conhecida, né, por conta das canções, né? E a gente conseguiu atravessar essa barreira, assim, não é somente nas igrejas Vineyard que tocam as canções da Vineyard. Provavelmente você já deve ter tocado aqui e é muito comum a gente viajar ao Brasil e nas multidenominações. Então a gente entende que a música ela tem esse elemento fundamental de preparo. E certa feita a gente foi tocar numa igreja e eu comecei, na Vineyard a gente chama de impressão. Eu tive uma impressão. A gente fala que é impressão porque pode ser que seja da minha alma. Então estou ali, né, lembra que eu estou aqui entre o débito e o crédito, e aí pode ser que seja no meu débito que eu esteja, né? Então eu tive uma impressão. E aí a gente começou a tocar, cara, começou a rolar um negócio assim, algo tangível. Sabe como é que é? Vocês sabem, né? E aquele ambiente e tal, e aí calou no meu coração uma impressão e eu fui lá no pastor da igreja e falei assim, eu estou sentindo no coração que tem gente quebrantada agora. Não tinha tido mensagem, não tinha tido nada. Tem gente quebrantada agora, sendo liberta agora. Você pode falar se essas pessoas se faz sentido? Aí ele falou, Cezinho, tu é o pastor, cara, vai lá e fala. Aí eu fui lá, falei, estou sentindo no coração isso não vem ninguém. Aí eu continuei tocando. Mas, cara, continuou ardendo. Voltei lá nele, falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, continua ardendo. Eu acho que talvez seja você que tenha que falar, que você é o pastor dessa igreja. É o da igreja, isso aí. Aí ele levantou e foi no microfone. Meu irmão, veio uma galera. E assim, foi um mover. Nível depois, quem ia pregar, um outro pastor que caminhou com a gente um tempo, ele falou assim, porque agora, cara, o que eu prego? Eu falei, prega a mesma mensagem que estava preparado. E ele pregou e foi uma bênção. Mas foi assim,
uma inversão, entendeu? Da liturgia, porque normalmente você chega, você toca, aí você dá os informes, aí aí depois vem a palavra, vem a ministração e a gente ora, né? Deus pegou e fez assim, ó. A hora é essa, é aqui e agora, é isso aí. Então é impressionante esse poder que habita nos louvores, né? Irmão, já teve um momento de adoração que quem está caminhando na igreja há algum tempo já percebeu não só isso, e tem gente que na adoração já está só assim, cara, eu só estou esperando só, algumas igrejas chamam de apelo, outras, estou só esperando essa hora, já está decidido por Jesus, já aconteceu, já teve a virada de chave, né? Eu acho isso fantástico também. Eu vou te confessar, no meu começo de caminhada como cristão, eu era um pouco resistente. Você sabia, as primeiras vezes que eu ia para a igreja, eu ia depois do louvor. Confessando pecado aqui, é sério. É sério por quê? Porque eu não identificava isso, mas quando eu rompi essa barreira, cara, eu faço muita questão de estar no começo de tudo, quando eu estou ali, como membro ali, recebendo de Deus, e eu recomendo que você faça o mesmo. Eu estou falando isso porque eu senti de Deus, posso estar nesse gap que você falou, de que tem muito homem que faz isso, que você vê que está no momento da adoração, está indo no banheiro, está bebendo água, está enrolando para chegar na hora da mensagem, cumprir o seu papel religioso e meter o pé e ir embora. Meu irmão, quer uma dica? Papo reto, vai lá, recebe de Deus. Deus está querendo falar com você. Isso ele já usou até uma mula, meu irmão. Fica tranquilo, ele vai te usar nesse momento, tá bom? Fica tranquilo. Mas eu tipo, vá no começo. Esse papo é pro hater? Hã? Não, não, ele usou até uma mula, aí o hater tava assim. Não, pô, entendeu? Não, quando vem um hater é porque você sabe que tá no caminho certo, né? Obrigado aí pela. Gente, agora, os teólogos questionam muito questões de alguns louvores. Vamos pegar agora na canela de alguns aqui assim. Existe as pessoas que falam assim, não, isso aí, como é que é o nome que utilizam? Não, isso aí é licença poética, isso é a parte para poder e tudo mais. Herege, né? Como é que vocês enxergam? Fala um pouquinho, como é que você enxerga isso? Porque tem algumas coisas que não dá, Rafa, né? Não soa, eu sou cristocêntrico. E aí, como é que eu quero dizer, né? Jesus é o centro. Ponto. Final. Cristocêntrico é isso, né? Eu creio o seguinte, eu creio que toda a palavra aponta para Jesus de Nazaré. Por que existe a palavra? Porque Jesus preparou um povo para a encarnação do Messias, para Deus virar gente, para o Filho encarnar. Então, toda a palavra aponta para Jesus. Quando o Novo Testamento conta a história desse Jesus e os desdobramentos a respeito de Jesus com os apóstolos, e o Antigo Testamento aponta para Jesus, são mais de 300 predições específicas de onde seria o lugar, de como ele ia morrer, até Davi fala até do lance da túnica, que rasgaram as vestes, mas não rasgaram a túnica e jogaram a sorte pela... É um nível de precisão absurdo. Então tudo aponta para Jesus. Eu preciso entender que Jesus explica a palavra. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu leio a partir de Jesus. Quando Jesus vai explicando o Antigo Testamento, tudo que em Jesus encontra interpretação, eu adoto. O que não encontra é importante antropologicamente falando, sociologicamente, historicamente. Então, existem várias realidades ali. Então, assim, quando a gente tem isso como princípio, eu creio que eu resolvo muita coisa, porque Jesus veio apresentar o reino. E o que é reino para mim? Eu gosto de transliterar, tenho falado isso. Você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, gostaria de transliterar, porque o reino de Deus, por conta de contextos aí que eu não quero entrar nos detalhes, mas acabou sendo uma terminologia pejorativa, mas o reino é o que Jesus veio trazer. E o reino, transliterando, é uma nova sociedade. O reino é uma sociedade redimida. O reino é o futuro que invade o presente. Então, eu começo agora a manifestar essas realidades do reino no hoje, no agora. Quando eu tenho isso, eu tenho um gabarito. Um gabarito. E pronto, está respondido, está claro para a gente o que você
Entendeu? Irmão, você percebeu que não precisou entoar um cântico para poder demonstrar adoração a Deus? E vou abrir um parênteses aqui também, quando eu falei que eu fugia do momento específico de um culto quando eu era convertido recente, todo mundo olhou, até quem está atrás da câmera parou e olhou assim, cara. Mas é bom para que você se identifique, entendeu? Porque essa fase acontece. E, obviamente, não seria eu o único, entendeu? Pode estar acontecendo com você que está nos assistindo. E eu te recomendo, meu irmão, vai do começo, porque ele já faz parte do todo. Você foi bem preciso em me passar, pastor, que o seu gabarito, a sua pauta, a sua base para a sua adoração na sua musicalidade é a palavra de Deus. É ali que está entoado. Agora, é claro que em alguns momentos, e eu vou passar essa batata quente aqui para o Eric, alguns momentos a gente escuta, e quando eu era seminarista, hoje não tanto, eu escrevi até um artigo sobre isso, parecia que eu escutava assim, isso está em tal lugar, está em tal lugar, tá. Parecia até que eu era o árbitro da musicalidade, e obviamente que não, é uma mera arrogância que acontecia quando todo mundo, igual você faz direito no primeiro ano, você pensa que vai mudar o mundo, porque você é o cara mais especialista em leis do mundo, entendeu? Então, não é essa a questão aqui. Em certos momentos você pode entender da graça comum, da graça de Deus. A gente vai escutar na música secular, que a gente chama de secular, graça que você vê, você pode ouvir e entender sobre a palavra de Deus. Em alguns momentos, em louvores, eu escuto porque eu recebo mensagens sobre isso, por isso que eu estou passando. Em determinados louvores, a gente fala assim, cara, não é bem assim que está na Sagrada Escritura. Como é que a gente pode interpretar isso e como é que a gente pode deixar isso, assim, a gente pode filtrar isso como não ser uma adoração, Eric? O que você julga? O que você... Eu falei que ia botar uma batata doce para poder encerrar bem aqui com ele. Eu acho que o Cezinha respondeu muito bem quando ele falou que a vida dele é cristocêntrica. Acho que até na nossa própria composição, naquilo que a gente vai cantar, a gente precisa sempre apontar para Cristo. Uma vez eu ouvi um pregador dizer, e eu concordo muito com ele, que ele falou que música é adoração, toda ela. Porque antes do mundo ser formado, já existia música no céu. Incrível isso. Já existia. E ele falou uma coisa muito engraçada, ele falou assim, música... adoração, na verdade, você atrai aquilo que você adora. E quando a gente fala no contexto musical, se você canta uma música agressiva, você fica irado. Se você canta uma música depressiva, você já fica para baixo. Se você canta uma música de alguém que foi traído, você já desconfia. Porque, na verdade, a música ela consegue trazer esse poder. Mas quando você canta que Deus é santo e que a terra está cheia da sua glória, a gente consegue atrair o Espírito Santo. Então, assim, no que você falou, eu acredito que tudo o que a gente canta e tudo que a gente encontra em teologias e teologias, eu acho que o Espírito Santo que mora em nós... manifesta. Exatamente. Lógico que tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado também ao falar ou a forma de interpretar, mas o Espírito Santo que está em nós consegue testificar aquilo que de fato vem dele e aquilo que não vem. Né? Foi claro, irmão? Críticos das verdadeiros adoradores. É bem delicado entrar nesse assunto. Eu não queria ter uma profundidade sobre isso, mas o que eu consigo entender, e eu quero crer que, quando você está numa igreja que prega, anuncia a palavra, anuncia o evangelho da cruz, que o principal é Jesus Cristo e não o homem, você pode ouvir e adorar tranquilamente em paz. Isso é um dos pilares que eu tenho assim, como um padrão, e eu não vou ficar ali avaliando e mensurando sobre isso. Mas para concluir hoje, eu queria... o nosso programa está tão bom que está passando rápido, né? A gente tem que gravar mais vezes. Para concluir hoje, eu queria dizer que existe uma grande diferença. Mesmo você não sendo um músico, você é um adorador. Você é um adorador nos seus atos, nas suas atitudes, no seu comportamento, como pai, como mãe, como filho, como funcionário, como empregador, no seu dia a dia, no trânsito, nesse trânsito horrível, que principalmente é na nossa cidade do Rio de Janeiro, e você pode escolher a quem você vai adorar, na sua prática diária. Não no seu talento, na sua musicalidade, você necessariamente só será adorador cantando. Você adora a Deus testificando a imagem dele através de você. Porque a sua face deve resplandecer a face de Jesus Cristo. Aí sim eu entendo
que nós somos adoradores. E eu sempre, todo programa que vocês assistirem, eu sempre vou jogar uma bola de uma falha, principalmente uma falha minha, não vou falar falha dos outros. Porque para que a gente possa lembrar que ele é que deve ser adorado, meu irmão. Nós aqui somos falhos, a gente tenta chegar lá, tenta reproduzir a imagem dele através de nós, para que as pessoas possam experimentar Jesus até nas nossas vidas. Ficou claro isso, irmão? Então, creia que você não precisa ser músico para ser um adorador, tá bom? Vamos encerrar o programa de hoje. Eu quero convidar aqui o pastor Cezinha a adorar com a sua musicalidade. Vou tocar uma canção que eu lancei, que está no meu canal no YouTube. Entra lá, César Belliene. Me siga nas redes sociais, César Belliene, @CésarBelliene. Entra na rede social do Rafa e do Eric, que eles já vão me seguir, e aí, a partir de lá, você já vai... Até você, seu hater. Segue ele lá, fala dele lá. Pode vir, né? Pode vir, que vai ganhar logo um bloco. Essa canção foi uma canção que foi do single. Eu fiz agora uma live session. Entra em contato, tem livro, eu publiquei um livro agora no ano passado, que são reflexões teológicas, e ele é um manual interativo de espiritualidade. Você vira a página, eu não trouxe o livro hoje aqui, mas vai ser projetado aqui, que a produção já falou que vai projetar a imagem do livro, e você vira a página e você encontra uma página pautada para você reverberar. O nome do livro é Viaja Aí. Você já viu que eu gosto de viajar, né? Aqui nos meus condicionamentos. Viaja profundo. Viaja aí. E tem o Convergência 2, está nas plataformas, e eu estou lançando pouco a pouco a live session. Essa canção foi a primeira que eu lancei da live session, se chama Tudo Novo. Um novo olhar pra vida, um renovo, de poder ver o que eu não via, poder cantar o que eu não via, poder falar o que eu não via. A mais linda flor, iluminada pelo pôr do sol, tem o mesmo amor que me alimenta, pensa, posso ser melhor e ver que quando fraco, forte sou. Que quando fraco, forte estou. Que mesmo em parte o todo existe, nessa bondade que consiste em me dizer tudo novo, um novo olhar pra vida, um renovo, de poder ver o que eu não via, poder cantar o que eu não via, poder falar o que eu não via. Iluminada pelo pôr do sol, tem o mesmo amor que me alimenta, pensa, posso ser melhor e ver que quando fraco, forte sou. Que quando fraco, forte estou. Que mesmo em parte todo existe, nessa bondade que consiste em me dizer tudo novo, um novo olhar pra vida, um renovo, de poder ver tudo novo, um novo olhar pra vida, um renovo, de poder crer, diz aí, um novo olhar pra vida, um renovo, de poder ver, vem, um novo olhar pra vida, um renovo, de poder ver o que eu não via. Que isso, mano. Poder cantar o que eu não via, poder orar a quem não via,
Que isso. Poder amar a quem não via, poder cantar o que eu não via. Que isso, meu irmão, quebrou tudo. Mas, irmão, até o próximo Papo Reto, toda terça-feira, 10 horas da noite. Um abraço.